Bom dia, amigos ouvintes. Com fé no Filho de Deus, estamos dando início à live de hoje, o qual sempre, como eu tenho dito, vamos falar em coisas diferenciadas e com a nossa base, né? Sempre com a Bíblia. E como o espaço não é assim tão grande, não tem como eu fazer uma leitura de um texto total, né? Mas isso não significa que eu concorde com apanhadas de versículos escolhidos em um lugar e outro da Bíblia, certo? Como foi dito na live de ontem, que às vezes isso é proposital, é para dar sentido ao que eu queira fazer, certo? Ou outros querem, ou até estão fazendo, né? Então, não começo o dia falando mal de religiões nenhuma, viu? Porque para mim não existe religiões, só na palavra. Para mim existe homens e mulheres religiosos, certo? Porque assim, sendo religioso, você não tem obrigação nenhuma a nenhum vínculo particulares para fazer com que você venha adaptar com algo que pode ser, não vou dizer que não tem alguma coisa, seja seu interesse, mas mais de interesse de pessoas paralelas. E não tem como, viu? Não tem como. Na vida espiritual, nem adianta mexer nessa, procurar atalhos, caminhos, alguém tal, que me leve, que me deixe, que me empurre. Não adianta, porque não tem. Viu? Não existe. Não existe. Existe anjos que os ensine e que nos ensina. Existe Cristo, que é o nosso intermediário. Deu a vida por nós, ele é advogado, ele é juiz, que não precisamos de um guia melhor acerca da vida espiritual. Eu estava falando nessa semana, durante essa semana, algumas vezes eu toquei nisso. As maravilhas de Deus é encontrada em qualquer lugar. Você encontra as maravilhas de Deus até dentro da própria situação de sofrimento. Você encontra, certo? Você encontra as maravilhas de Deus, eu sei que alguém vai assustar, mas é só prestar atenção que vai encontrar. Até dentro mesmo de quando um que está matando, assaltando e fazendo um povo sofrer, ou mesmo até seus pais, ou seus irmãos, seus amigos, e ele vem a ser assassinado. Aí vai ter alguém que vai dizer, tá vendo? Descobriu aí de que lado que o cara é? Mas não é porque a visão dessas pessoas que vê assim, ele está vendo o contrário, certo? Vamos ver onde Deus está operando isso? Eu já disse muitas vezes aqui, mas vou voltar lá, não é só lá que tem isso, né? Ezequiel, Deus disse lá que o que estiver atrapalhando, ele põe um tropeço na frente dele para que ele morra. Agora você faz uma pergunta a você mesmo, agora, para nós te tirar, se caso você tiver nesses pensamentos que eu disse. De ver do lado que parece ser o certo, mas é o errado. Qual seria melhor para você? Você que eu estou falando,
eu estou incluindo uma pergunta ao todo, não condenando ninguém, nenhum, mas é uma pergunta ao todo. Qual seria melhor para um público? Que esse assassino mudasse de vida, e que a maioria não querem, ou te deixasse pelo menos viver, que é o seu direito, né? Ou deixasse a mãezinha dele ter paz. Ou deixasse os irmãozinhos dele, que às vezes ele lá dentro da triste vida dele lá, o espanca, ou sai arrombando coisas na cidade, tirando o sono das pessoas, causando medo na terra, para você deixar Deus fazer o seu trabalho, colocar de uma forma ou de outra um tropeço na frente de um elemento como esse, você acha que seria errado? Se esse elemento viesse, aquele que procura acha, e o que busca encontra. Querem ter vida boa? Corra atrás só do que é bom. Respeitem aos outros que têm o mesmo direito que nós de viver. Ah, mas você acabou de falar aí que morrendo um camarada desse. Não, eu não decretei morte de ninguém, não. Eu fiz uma pergunta, qual é melhor? Deixar uma pessoa só destruindo a vida de uma cidade nas preocupações? Quantas vezes eu já vi pessoas do bem dizendo um para o outro, olha, não sai não, é perigoso. Você sabe que sai, mas não sabe se volta. Agora eu faço uma outra pergunta. Quem fica do lado dessa pessoa anunciando bondade, nós temos é que orar por ele. Orasse por Lampião, outros mais por Hitler, para Deus abençoar eles até hoje. Às vezes, por suas palavras, Deus o teria abençoado, ou pelas palavras daqueles que os conheceram, e eles estivessem até hoje. O que o Hitler tinha feito da terra? Quantos lampiões já teriam na terra? Viu de que lado que essas pessoas que pensam que eu estou falando errado está? Você viu? Agora, eu não pedindo para que esse cara morra. Eu não sou o dono da morte, como diz eles, né? Que eu falo essa palavra morte, mas eu falo ela somente para ficar dentro do que o povo entende mais. Mas imagine você, eu não desejo a morte porque não sou o dono desse extermínio, desse final. E também eu não posso oferecer a vida porque a vida é Deus e eu não mando nele. Porque se eu pudesse fazer isso acerca da vida, a primeira coisa que ia acontecer é que eu não deixaria morrer, como diz eles, nenhum da minha família. Quando começasse, ó, eu acho que eu vou morrer. Ou o médico dissesse, ó, tá desenganado. Eu dizia desenganado a patavinas. Eu tenho jeito de mudar isso aí. E eu tirava a morte dele, amigo. Mas nós não temos poderes sobre essa chamada morte e nem acerca da vida. Só existe um que põe ponto final ou prosseguimento. Se ele quiser que viva 120 anos ou 150, vai viver o que ele quer. Ele é a vida. Agora, se ele não quiser, com 5 aninhos já sai do pano, já. Sabe por quê? Porque você não vê quem vai ver esse de 5 aninhos quando ele estiver 18 ou 20 ou mais. Mas esse dono desse segmento vê. Ele vê o antes e vê o meio e vê o depois de tudo. Quantas mãezinhas que até boas pessoas, amigas,
piedosas. Às vezes está com o seu seio na boca de uma criança. Não estou pondo a mãe contra o filho, não. Porque esse povo tem uma visão tão trocada, esse povo que eu estou falando, vocês já sabem, que é capaz de pensar que eu estou pensando assim. Já profetizando a desgraça de uma criança com 5 anos. Nada disso. Até porque a maior palhaçada que tem é alguém procurar uma macumba ou alguma coisa assim, alguém que diz que é ligado a Satanás, pensar que essas coisas funcionam. Que eu já disse aqui muitas vezes que não funciona, não. Eu vou falar duro agora. É um bando de otários andando atrás de um outro interventor que está se metendo para dizer que ele tem poder de fazer, de tirar, de plantar, de colher ou de arrancar a planta. Que ele está mentindo para ele mesmo. Por que então que eu não largo dessa parafanagem, essa sacanagem de estar pegando dinheiro dos outros para quebrar a perna do outro, para fazer casal separar? Por que que esse bandido não ganha na cena? Ele sabe tudo. Adivinha o nome da cena e pronto, não precisava ele estar danificando. Pelo menos querendo danificar a vida dos outros. E que termina danificando. Porque aquilo que você crê, que está fora de Deus, isso acontece. Não porque o cara lá, ou sei lá, a dona fulana, consegue fazer. É porque você saiu da confiança de Deus e se colocou na confiança do farsário. Eu disse macumba, mas está proibido tocar em qualquer coisa, viu? Mesmo tendo certeza que está seguindo o diabo, não pode falar, tá? Eu não estou citando o nome de ninguém. Se você quiser escolher o diabo, isso é problema seu. Aliás, Deus falou, né? Eu não estou falando ao vento. Deus disse, escolhei a quem vocês querem servir, certo? Se ele mandou fazer a escolha, né? Quem sou eu para falar, não, Deus não devia ter feito isso? Ele mandou fazer a escolha. Vou usar as minhas palavras. Vamos supor que eu estivesse falando nesse meu estilo. Ó, eu estou mandando você escolher porque eu já te dei um livre-arbítrio, qual eu dei e deixei com você. Você tem que analisar. Agora, se você gostar mais do diabo do que de mim, mas eu dei ordem para você escolher. E explico por quê. Vamos supor que fosse Deus falando com as minhas palavras que eu estou falando aqui. Eu não estou tomando o lugar de Deus. Eu tenho muito cuidado com a blasfêmia. Viu? E aí ele respaldava dizendo o seguinte, até porque se você escolher o meu inimigo, o diabo, eu não preciso de você. Preciso não. Oh, manda até você ficar de pé e diz para mim o que eu preciso de você. Porque o evangelho que leva ao reino de Deus, o próprio evangelho fala que é só por revelações. E as revelações de milhões por aí que está encarretando gente, mandando para o céu, aí, igual levar boi para o frigorífico, assim, não comparando que lá fosse assim, mas com a multidão juntas, caminhando, confiar nesse tipo de coisa, sendo que a própria Bíblia fala que só tem um jeito. Deus faria essas revelações e faz com os anjos, porque só eles têm condições de entrar na mente humana e plantar as sementes que mais tarde pode nascer para o bem. Aí se você me perguntasse, então e agora, como você sai dessa? E esses que já têm o mal na cabeça e passa a vida toda fazendo mal, foi os anjos também? Foi os anjos. Mas os seguidores de Satanás. Porque
o fogo que vai estar preparado, o único fogo, porque tem fogo, inferno, esse negócio é só típico, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas você já não disse que o diabo não tem ninguém, é um solitário, um vagabundo na terra? Não tem filho, não tem poder de criação? Sim, eu já disse. Mas você também já viu aqui entre nós alguém pegar uma criança e adotar e criar no maior amor do mundo? Ou até para desgraça dele, né? Porque nem todos que criaram, não estou incentivando a não adotar não, viu? Até eu sou a favor de quem adota as crianças, certo? Mas eu estou falando dos resultados, que não é 100% o que a gente pensa. Tem adotados que cuidam dos velhinhos, depois, por gratidão, até como pai e mãe, e dá muita alegria na vida das pessoas que o adotou. Mas, porém, eu já vi muitas vezes quem pegou e se deu mal. Quando cresceu, sabe qual era a palavra que ele suportava no rosto? Qualquer coisa, olha, meu filho, não faça isso. Porque se ele adotou, já adotou por amor. Ele não faça isso porque você vai se dar mal. Sabe qual a resposta que ele passou a ter? Nem minha mãe você é, nem meu pai você é. Você não manda em mim. Eu faço o que eu quiser. Estou cansado de ver essas coisas. Aí, às vezes alguém revolta contra mim, porque eu estou descobrindo o segredo, eu estou descobrindo a central de onde sai o bem e o mal. É por isso. Por que mataram Jesus? Ele chegou aqui e lançou no rosto, raça de cobras, filho de Satanás. O diabo é o vosso pai. Claro, por adoção. Jesus que falou isso. Não sou eu que estou sendo criativo, com um versiquinho empanhado aqui, num livro, no outro, no final do texto ou no começo. Eu faço isso por causa do meu tempo, mas veja sobre o que eu estou usando. Às vezes eu uso só um versículo, porque, como eu já disse, se eu for ler todo o texto, tem texto tão grande que eu só lia. Quando eu terminasse de ler o último versículo, as pessoas já tinham esquecido os primeiros. E esse livro não é para contar uma história? Sim, de certa forma. Esse livro nós escolhemos porque cuidamos, disse Jesus, ter dele a vida eterna. E são ele que testificam de mim, disse Jesus. Então, ele é um livro que pode usar para ver histórias, acontecimentos, né? Sim, pode. Mas isso quando você tem tempo de rever as histórias. Aí depois você pode até passar para alguém, havendo, mas não havendo, fale uma parte, não escolhendo para defender o seu churrasco, entendeu? Fogo. Mas fale para que haja encaixe na sua explicação, certo? Quantos países estão determinados a sofrimentos por causa do líder? Ou foi todos, 100% que entrou em acordo para fazer uma desgraça do país? Você nunca vai encontrar isso. Até guerras que aquele país dele faz contra o outro, ali tem muita gente inconformada, que não queria que isso acontecesse, mas porque tem um líder lá com poderes na mão de te esmiuçar, de acabar com a sua vida. Não estou falando do nosso país, não. Porque o nosso país pisou em falso, meu amigo, dançou, viu? Certo? Não tem mais direitos aqui, não. Aqui não. Até que me prove o contrário. Até a expressão foi cortada. Tá bom? E não estou falando do novo governo também, não. Viu? Porque senão vai falar. Está falando do nosso governinho. Não, eu odeio a política de certos pontos.
que nós colocamos lá dentro pessoa para nos defender e vemos eles se venderem, certo? Porque eles não precisam, né? Se precisar, eles sabem onde pegar malas de dinheiro. Não estou falando de todos lá também, não. E tem gente lá arriscando até a vida. Tem gente lá que ele sabe que se continuar defendendo pode até morrer. Mas eu não estou falando mal do meu país, eu estou falando dos países que pensarem que nós podemos pensar que eles todos estão de comum acordo com o líder que está fazendo uma barbárie, eu posso tirar isso da minha cabeça. Porque são multidões de pessoas que moram ali, debaixo dos pés, exatamente dos seus líderes, que julgando ser super inteligente, poderia fazer um país melhor. Não. Mas ele entra, às vezes até mais ou menos bonzinhos, igual a Terra fala, né? Que para mim não tem bonzinhos, não. Para mim tem que ser bom ou ruim. Bonzinhos, no diminutivo, quer dizer, tá mais ou menos ou nada, né? Que às vezes chega lá naquela palavra de Jesus, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, o fermento que você põe para fazer tantos pães. Eu trabalhei de padeiro muitos anos. A gente colocava desse fermento da Fleischmann pacotes grandes, assim. Mas não era nem para comparar com 2,5 sacos de farinha que estava dentro daquela macieira. Certo? Por isso que Jesus referiu um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Estraga com tudo. Então, esse é o papel do bonzinho. É de estragar, como diz o ditado popular, com o barato dos outros. Que tem líder em países que, se ele morresse, era a felicidade do público. E nós também tem. Tem pessoas que não desejam a morte dele. Eu já disse, eu não mando nessa área. E nem se mandasse eu faria. Porque o que é de Deus já nasce aqui, aparecendo com ele e com as atitudes dele. Certo? Mesmo que não possamos nunca igualar. Mas já vem assim. Não querendo ver a desgraça de ninguém. Mas também não querendo que nenhum desgraçado continue matando, roubando e destruindo. Porque quem faz esse trabalho, a Bíblia diz que é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. E esse cara sabe de que lado que ele ficou? Dos bonzinhos, certo? Que com um pouquinho assim da bondade dele, eles mesmos usam entre eles. Se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Concordo em parte que teria um alto valor se todo conselho desse certo. Mas nem sempre dá certo. Tem conselho que fazem... A maioria dos conselhos mundanos são para que as pessoas se enterrem, se acabe. A maioria dos conselhos põe os homens mais longe de Deus, põe os homens e mulheres acreditando que tem homem em Deus, semideus, aqui na Terra, que está com a ordem de fazer, desmanchar, matar, fazer viver. Conselhos. Se você for para tal lugar. Alguns lugares usam até coisas que até têm certos poderes, porque está na Bíblia, né? Para que faça o povo sintonizar melhor. Tem alguém que fala assim, se você for até tal lugar, dá 7 voltas. Você não dá assim para a direita, não. Você dá 7 voltas à esquerda. Você resolve os seus problemas. Tem alguém que diz assim, se você fizer assim,
a sua pobreza, meu amigo, já era. Se isso fosse realidade, tinha alguém passando fome? Tinha corrido tudo para lá e dando certo, ele me convidava e eu ia também, e eu estaria numa maravilha. Mas acontece que tem vários que acabou, foi com o resto que tinha e foi para taba, igual papagaio. E ficou sem até lugar de morar. E outros que viu isso e estavam procurando revelações para encontrar as de Deus, foi revelado. Aí foi preciso vir um anjo do bem, e dizer para ele, olha, cai fora, povo meu, senão você vai incorrer nessas pragas aí. Você entendeu? E esses elementos caiu fora. Vão continuar pobre se ele não procurou uma saída que Deus deu inteligência ao ser humano. Quando isso não der certo, se um lugar não dá certo para você, Jesus diz, foge para outro. Se tem alguma coisa na sua vida não dando certo, solta isso e procure outra saída, certo? Aí depois diz que eu sou louco, né? Dizem assim, né? Claro, com muito respeito, porque temos muitas pessoas de Deus da terra. E eu não sei apontar, oh, é você, ou você não, viu? Você não. Ah, mas e eu, como é que fico? Não, você vai para o inferno. Não, mas e eu, que estou te obedecendo aqui direitinho, você falou para mim vir, eu vi, você falou faz isso, eu faço, e eu? Ah, você vai para o reino da glória. Ah, eu posso confiar? É. Pode. Principalmente se você estiver aqui no meu cercado. Aí essas ovelhas já estão com passaporte. Agora quem diz sou eu. Sai dela, povo meu! Enquanto dá tempo, foge! Porque não tem saída a não ser pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem homens e nem mulher aqui na terra que tem condições de transportar um ser humano, por mais bonzinhos, né, que ele seja. E principalmente para morar com Deus. Que absurdo! É para isso que a construção de muitas galáxias, moradas celestiais, que quando a Bíblia diz os do céu, ele não diz o céu, os, no plural, céus. É porque há muitos, e não é esse que nós enxergamos aí não. Isso aí é final da visão, certo? As galáxias que Jesus está falando. E isso é impossível que eu preenchesse um passaporte para um elemento só porque ele estava me obedecendo, o que eu falei, e impus, de certa forma, sobre ele. Ou você faz ou você é do diabo. Eu não conseguiria. Nunca. E não consigo nunca. E não tenho direito nunca também de fazer essa transição. Porque já foi escolhido. Aquele que deu a vida para você, por você, pastor, por você, pastora, por você, irmã, por você, irmão. Certo? Esses dias me perguntaram, você é crente? Eu disse, eu sou crente. Porque crente está no crer. Você crendo em alguma coisa, você já é um crente. Seja do mal ou do bem, mas você creu, você é um crente. Eu disse, eu sou crente, sim, claro. Mas de qual religião você pertence, que você é ligado? Eu disse, nenhuma. Ué, mas eu não estou te entendendo. Você disse para mim que era crente, agora diz que não é ligado a religião nenhuma. Quando eles excluem alguém lá, ele não é mais crente não. Para eles, não. Agora ele não pode crer que tem uma vida melhor, ele não pode crer que vai mudar de vida espiritual, ele não pode crer que seus negócios dão mais certo.
ele já sai de lá excluído e amaldiçoado. Claro, não vai valer de nada, porque quem o amaldiçoou é que é o amaldiçoado, por usar essa estratégia, certo? Mas é nisso que termina tudo, meu irmão. É nisso que termina tudo. Aí eu disse para a pessoa, eu disse, bom, você é crente, mas você não está com o nome no caderno de ninguém, de religiões por aí. Diz para mim o que você é. Fora de brincadeira, eu às vezes uso uma maneira assim, que as pessoas pensam que é um desabafo, outra hora pensam que eu sou, talvez, não sei, né? E muito irônico. Mas não é. É porque tem coisa que faz a gente achar até engraçado. Veja onde está a cabeça dessa pessoa que me fez essa pergunta. O que fizeram com a cabeça dessa pessoa? Que eu precisaria de um homem me liderando e de um local exclusivo que escreve passaporte, que determina morte, vida, inferno, o céu. E eu não consegui, durante a minha vida toda, achar um lugar assim, desse tipo. Porque os que falaram que era assim, eu vi que não era. Que eu já cheguei por revelação, certo? Aí, para responder a pergunta do ouvinte, eu fiz a seguinte questão. Eu falei, olha, eu não tenho uma religião como base, eu sou um religioso. Quer dizer, para ficar melhor explicado, o que tem em mim para poder me lançar dessa vida para outra, e se eu quero alcançar uma dessas galáxias, a qual foi proposta na casa de meu pai há muitas moradas, por Jesus, isso tem que nascer de mim, não tem que nascer do terceiro para depois chegar a mim. Isso são negócios carnais. Quem paga mais tem mais valor, quem não pagar é do diabo, certo? Não estou tocando em religião nenhuma, só estou mostrando no que significa isso. Aí, como lá é individual, o julgamento, você já viu no julgamento, a Bíblia diz que as leis da terra parece, não são iguais, as dos céus, certo? Mas você já viu um julgamento, que quase todas as pessoas já assistiram um julgamento, que eles colocam uma pessoa para ser o réu no lugar daquele e anuncia lá, atenção pessoal, vamos abrir aqui, já está o juiz lá dizendo, mas o réu é aquele ali, ó, mas nós vamos julgar esse aqui, ó. É ele que vai pagar pelos erros que esse aqui cometeu. Seria assim, não é? Mas não é assim. Não é. Nisso aí, pelo menos, a lei toma um certo rumo. Julgar o réu. E não o que nunca fez nada, e se mesmo tem vezes que acontece. E passar ele para o lugar do réu. Então, por isso, eu prefiro fazer o que Cristo disse. Vinde a mim, tu. Ele não diz, vinde a mim, vocês. Porque nem todo mundo está com esse pensamento. Tem alguém que não está querendo seguir o que Cristo disse, não. Ele está querendo seguir o que os outros estão falando para ele. Né? Fala com uma precisão como se já conhecesse lá. Como se conhecesse lá. Já chegou pessoas em mim dizendo, olha, Deus mandou eu falar com você. Nessa hora eu perdo a gentileza. E já várias vezes eu fiz isso. Fala, você encontrou com ele aonde? Em alguma esquina? Na porta de algum boteco? Porque se eu for procurar na sua vida, você não tem alçada, você não tem classe para levar recados de Deus. Porque Deus não colocaria uma mercadoria preciosa simplesmente ao lombo de um animal.
Jamais ele faria isso. Para poder fazer esse tipo de coisa tão séria, que é a salvação, Deus trata como a menina dos olhos. Porque nele, sim, pode ter esperança, confiança, claro, e respeitá-lo como Deus que é. Ao contrário, seria, né, jogar pedra no vento, perder tempo e se complicar mais. Porque diz respeito a Jesus, que não pode pôr no homem a confiança, e eu coloco a minha na mão do homem. Jesus já me largou de mão, meu. Eu já não passo a ter parte do resgate que ele fez pregado numa cruz, mais não. Já tem outro no meu lugar. Eu escolhi um outro para me liderar. Certo? Não. Das minhas, claro, eu estou perguntando se você acha certo. É a colocação que, para não deixar vínculo, eu já explico novamente. Essa maneira aí, essa troca, me tira o direito do resgate que Cristo fez com a morte de cruz, certo? Dando direito a um que está pensando no salário, pensando nele, na salvação do jeito que ele pensa que é. E a salvação é coisa séria, não tem esse negócio, eu acho que é assim, faz assim que talvez, não tem talvez. Certo? Ah, mas você não disse que vai salvar todos? Sim, mas não sou eu. Cada um vai pagar o seu preço. Porque Deus não joga no lixo as coisas que ele fez, não. Até nisso está havendo blasfêmia. Apontar uma pessoa por sua maldade, que ele está decretado ao inferno, é terrível. Isso ultrapassa todos os limites. Isso chega a quererem tomar o lugar de Deus, que só ele pode fazer o julgamento. Prezado amigo, eu agradeço a paciência de vocês, porque os áudios eu reconheço que não ficam assim tão pequenos, mas eu peço a você que, e até digo, que o que eu estou tentando fazer é desvendar mistérios. Porque o que tem no mundo são enganadores. João disse isso. Naquele tempo surgirão muitos enganadores e sairão pelo mundo afora, enganando. Então, deixa o like. Ajude-me a manter esse canal através da sua participação. Se achar conveniente, inscrevam-se, porque ele está aumentando cada dia. Isso me enche de alegria, porque eu estou sabendo que tem alguém que estava enganado e por Deus foi aberto os olhos. Eu fico feliz. Eu agradeço, Senhor, meu Pai, pedindo proteção a toda a terra, as pessoas. Tudo que peço a mim, peço a todos eles, seja ele quem for. Mas quem dá a decisão, se pode ou não pode, é o Senhor. Respeito a maneira do resgate em que o Senhor mandou aqui para resgatar os pecadores. E agradeço aos anjos do Senhor, agradeço, Senhor, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.